Os errinhos bobinhos daqui e ali. Aí eu vou gravar com legenda agora. Já estamos gravando, então, bora lá. Bem, aula passada a gente falou um pouquinho mais sobre o funcionamento já, a gente deu um spoiler, hoje a gente vai conversar mais sobre funcionamento, falar um pouquinho mais sobre treinamento, relembrar algumas das abordagens que a gente tem de treinamento, que tem a ver diretamente com as abordagens de machine learning, né? Tipo de aprendizado, aprendizado supervisionado, aprendizado por reforço, aprendizado não supervisionado. E depois a gente vai ver um pouquinho sobre como é que funciona esse treinamento, como é que a rede neural aprende, como é que é o mecanismo interno entre os neurônios que faz esse processamento de ajuste dos pesos, que a gente falou bastante sobre isso ontem. A gente não viu ainda como é que funciona, como é que ocorre esse ajuste de pesos a partir de um algoritmo de treinamento, usando normalmente uma função de avaliação ou função de custo, né? Então, hoje a gente vai fazer esse apanhado geral, que é esse último slide, que fala sobre o funcionamento das redes neurais. A gente começa falando aqui de treinamento, de aprendizado, e a gente vai para o algoritmo. No final, vamos fazer algumas considerações sobre parâmetros da rede neural que a gente pode ajustar, mexer, né, para melhorar a performance dela. Então, vamos lá. Isso aqui foi onde a gente parou na aula passada. A gente parou lembrando aí que a rede neural ela tem dois estados. O estado onde ela está sendo treinada, onde eu vou submeter os dados e eu vou passar um algoritmo de treinamento, os pesos serão ajustados até que ela aprenda aquele problema, aprenda a fazer aquele mapeamento de entrada e saídas. Uma vez que ela esteja treinada, a gente diz que os pesos dela foram ajustados para aquele problema, a gente vai poder pegar essa rede neural e usar para algum tipo de aplicação que ela não tinha sido originalmente treinada, né? Por isso que a gente diz que tem uma fase de aprendizagem, onde a gente vai fazer o treinamento da rede, e outra fase de aplicação, onde a gente vai usar para dados e para uma aplicação que ela não foi treinada. E aí o modelo da rede neural, que é um modelo de inteligência artificial adaptativo, vai se adaptar para aquele novo problema a partir dos seus pesos que já foram ajustados e treinados antes, né? Então, a gente vai entrar novamente aqui e falar um pouquinho mais sobre aprendizado em redes neurais artificiais. Como é que é esse funcionamento? A gente está aqui conversando com a turma de 2018, tivemos mais alguns, se formou semestre passado, mas tivemos mais 3 alunos que se formaram hoje, o Joaquim, o Casimiro e o Lucas. Então, ainda comemorando por aqui, legal. Bom ver a turma se formando. Semestre que vem, no final desse semestre são vocês. Quero ver vocês se formando todos. Bem, aprendizagem em redes neurais, né? Vamos relembrar aí. A capacidade, a aprendizagem seria exatamente a capacidade de aprender a partir do seu ambiente. Então, ela se adapta àquela realidade, àqueles dados, né? E a capacidade que a rede neural tem de aprender, ela vai melhorando com o desempenho. Quanto mais ela é treinada, quanto mais ela é ajustada para uma determinada situação, ela melhora o seu desempenho, né? Então, esse é o conceito. Isso deve acontecer, esse treinamento, esse aprendizado, essa melhoria deve acontecer de acordo com algum critério, né, que foi pré-estabelecido. Por exemplo, um erro que eu vou estabelecer e vou dizer, olha, ela tem que transformar essa entrada nessa saída. E aí eu vou ficar medindo, né?
era para ela estar dando 10, ela está dando 20, então eu estou com erro ainda de 50%. Aí, então, eu vou ajustar. E aí, treino de novo, aí daqui a pouco o erro baixou para 7. Né? Era para ela estar dando 5, está dando 10. Aí o erro está de 50%. Aí agora ela está dando. Reajustei, treinei de novo. Tentei melhorar o desempenho, aí ela chegou num erro de 7. Era para estar dando 5, ela está dando 7. Então o erro ainda está de 25%. Ainda está alto, então vou continuar ajustando. Chega uma hora que o meu erro vai estar muito pequeno. E aí eu posso dizer, olha, pode parar o treinamento, porque a rede neural já conseguiu aprender esse problema. Ela já aprendeu, a partir do ajuste dos seus pesos, como transformar aquela entrada naquela saída. Né? Então, um dos critérios que a gente pode usar para avaliar o aprendizado é um erro, uma taxa de erro. Por exemplo, o erro médio quadrático. É uma medida de desempenho, uma forma da gente avaliar se a minha rede neural foi legal. Inclusive, gente, quando a gente está trabalhando do ponto de vista científico, fazendo artigos, experimentos usando redes neurais e outros modelos de inteligência, a gente costuma usar algumas métricas de avaliação. Então, tinha lá um problema e com determinados dados, aí eu apliquei diferentes algoritmos de machine learning. E aí, como é que eu vou comparar quem foi melhor? Eu tenho uma métrica dessa de avaliação. O erro é uma delas. Erro médio quadrático. Né? Eu tenho várias métricas de avaliação de desempenho de algoritmos inteligentes. Então, um algoritmo SVM conseguiu um erro de 2. O algoritmo KNN conseguiu um erro de 3. 3%. Pode ser um valor absoluto, pode ser porcentagem. Né? O algoritmo de árvore de decisão conseguiu um erro de 5%. A rede neural conseguiu um erro de 1,5%. Então, todo mundo está sendo avaliado pelo mesmo critério. Isso significa que eu posso comparar. Aí depois eu posso ver assim, para esses dados, qual foi o algoritmo que se saiu melhor? Foi a rede neural artificial. Porque o erro médio dela, quadrático, foi o menor dentre todos os outros algoritmos. Então, é muito comum nesse tipo de aplicação de inteligência artificial a gente usar medidas de avaliação de desempenho. E a gente vai fazer nos nossos exemplos práticos muito disso aí de medir a avaliação para ver como é que está, quem foi o melhor. Tá? O aprendizado nas redes neurais tem esse aspecto do ajuste de pesos e ela vai sendo adaptada para gerar uma saída desejada. Né? O aprendizado é um processo pelo qual os parâmetros livres de uma rede neural, quando a gente fala parâmetro livre de uma rede neural, a gente está falando dos pesos. Tá? E na aula passada a gente já viu o que são os pesos, hoje a gente vai ver um pouquinho mais, mas o algoritmo de treinamento é um algoritmo que vai ficar mudando o valor dos pesos até que o erro seja minimizado, porque eu consigo um valor menor de erro. Então, esses parâmetros livres da rede neural, quando a gente fala aqui, que é o processo que eu vou ficar adaptando, os valores que eu vou ficar adaptando, são os pesos que tem cada neurônio. Cada neurônio tem um valor do seu sinal e um peso associado, lembram? Tinha uma entrada X e um peso W. Cada neurônio recebe como entrada isso aí. Então, esses pesos, esses parâmetros livres, são adaptados através do processo de estimulação pelo ambiente no qual a rede neural está inserida. Então, tem aquela ideia de entrada, processamento e saída, e eu fico pegando essa saída e retroalimentando, e cada vez eu fico medindo a saída, como é que está o erro. Tá? O erro ainda não está aceitável. Volto, de novo, insiro na rede neural, e eu faço que mudanças? Eu fico adaptando os pesos até que eu consiga gerar, tá? Aquela saída desejada. Mas, professor, como é que eu vou conseguir ajustar esses pesos para dar aquela saída? Aí entram os algoritmos de treinamento, que é um programa de computador que faz esse ajuste, é um cálculo matemático grande, né? E aí tem vários algoritmos de treinamento que vão ajustar os pesos da rede neural para que ela consiga se adaptar a transformar uma saída X, uma entrada X numa saída Y. Esses parâmetros livres
de uma rede neural são adaptados iterativamente, em iterações, em ciclos, né? Em rodadas, em épocas consecutivas. De forma ideal, uma rede neural sabe mais sobre o seu ambiente após cada iteração. Cada vez que eu retroalimento, treino novamente, uma nova rodada de ajuste de peso, a rede neural aprende mais sobre aquele problema. O tipo do aprendizado é determinado pela maneira pela qual a modificação dos parâmetros ocorre. Tá? O processo dessa aprendizagem numa rede neural implica esses 3 eventos aqui. Ó. A rede neural é estimulada, vem um sinal de entrada, né? A rede neural sofre modificações dos seus parâmetros livres, os pesos são ajustados como resultado desse estímulo. Então, vem uma entrada, né? Cada entrada tem os seus pesos e o algoritmo vai agora ajustar esses valores, né, no sentido da saída, da entrada para a saída. Essas modificações são exatamente o ajuste dos pesos, que são os parâmetros livres da rede neural. A rede neural, então, como resultado da estimulação e desse processamento, responde de uma nova maneira ao ambiente, né, devido às modificações ocorridas na estrutura interna. E eu vou ficar nesse ciclo. Entrada, processamento nos neurônios, saída. E a cada vez que tem uma saída, eu vou avaliar um erro, que é a diferença entre o que deveria estar dando e aquilo que está dando no momento. Então, esse vai ser, de forma assim, bem resumida, bem simplesinha, o erro que eu preciso ficar medindo. E enquanto esse erro não está aceitável, eu vou ficar ajustando os pesos e retroalimentando a rede. O problema da aprendizagem é solucionado por um conjunto pré-estabelecido de regras que a gente vai chamar de um algoritmo de aprendizagem ou o algoritmo de treinamento. Aí a gente tem vários, né? O mais famoso aí é o algoritmo backpropagation, que nós já falamos nas aulas anteriores. Foi um algoritmo que deu a credibilidade lá nos anos 80 para as redes neurais artificiais fazerem o que fizeram, toda essa revolução na inteligência artificial. É um algoritmo que fica ajustando os pesos e avaliando uma medida de erro ali. Outro fator que tem que ser considerado na solução de um problema de aprendizagem é a maneira pela qual uma rede neural se relaciona com o seu ambiente, ou o que a gente vai chamar de paradigma, ou modelo, ou estratégia de aprendizagem. A gente vai ver que tem diversas aqui, né? A gente citou apenas na aula passada essas estratégias de aprendizado aqui, ó, que é aprendizado por correção de erro. A gente já vai ver hoje, a gente só citou esse diagrama aqui na aula passada, mas hoje a gente vai entrar, tá? A gente viu isso aqui, tipos de aprendizado. Tem o supervisionado, o não supervisionado e tem o aprendizado por reforço. Mas as estratégias a gente apenas citou, né? Hoje a gente vai ver a principal, que é o que a gente usa bastante, que é o aprendizado por correção de erro. Mas eu tenho também o aprendizado competitivo, eu tenho o aprendizado hebbiano e o aprendizado baseado em memória. Falando em aprendizado, né, a gente já teve a aula de machine learning, tá, que foi lá no início, antes da gente entrar nas redes neurais em si, mas agora a gente vai relembrar um pouquinho sobre os tipos de aprendizado, o supervisionado, o não supervisionado e o programação neurodinâmica ou aprendizado por reforço. Tá? Relembrando, porque a gente já viu, mas agora a gente está focando na rede neural artificial, porque a gente falou em machine learning e eu tenho aprendizado supervisionado, não supervisionado e por reforço para todos os algoritmos de machine learning, mas agora a gente está focando nas redes neurais. Como é que a rede neural faz para ter um aprendizado supervisionado? Lembrem que na aula passada eu disse que as redes neurais artificiais são tão especiais que elas conseguem ter aplicações onde elas são usadas com aprendizado supervisionado, mas eu também consigo usar redes neurais com aprendizado não supervisionado e com aprendizado de reforço, por reforço. Tá? Então, agora a gente vai falar um pouquinho de novo sobre aprendizado, os 3 tipos, né? Porém, a gente está focando agora no algoritmo de machine learning das redes neurais artificiais.
A ideia do aprendizado supervisionado é aquela do professor externo, né? Que é um sinal de referência, que a gente tem ali como o supervisor. Quem é o meu supervisor? Meu supervisor é o cara que está dizendo, ó, essa foto aqui é de um cachorro. Então, lá na saída, você tem que gerar, quando você vê essa foto, a palavra cachorro. Tá? Essa outra foto aqui, eu sou supervisor, estou falando para a rede neural, é de um passarinho. Então, rede neural, quando você vier essa foto aqui, você escreve na saída, é um passarinho. E o supervisor fica ali alimentando. Essa é a ideia do supervisor, do professor externo, que é o cara que vai ficar treinando. Essa é a ideia do algoritmo e dos algoritmos que trabalham com aprendizado supervisionado. Tá? Eu tenho conhecimento do ambiente, eu sei quem é quem, eu sei que fotos são de cachorro, de gato, quais são de passarinho. É representado esse tipo de aprendizado por um conjunto de pares, né, X, N, D, N, que são os parâmetros de entrada e a saída desejada. Então, eu tenho aqui a minha imagem do cachorro e a saída desejada é cachorro. Então, eu quero que quando eu mostre essa foto para a rede neural, ela diga, isso aqui é um cachorro. Mas eu tenho que treinar para que ela aprenda isso aí. Né? E a gente vai usar esses dados aí, que são esses pares, entrada e saída desejada, a gente vai usar para o treinamento da rede neural, que é a forma como ela aprende. As saídas desejadas são conhecidas. Essa é uma característica do aprendizado supervisionado. Então, eu sei qual é o resultado que tem que dar. Por isso que eu calculo erro. Olha, era para estar dando esse resultado aqui, mas não está dando. Então, está dando um erro ainda. Então, treina mais um pouco. Coloca mais dados rotulados aí, né? Em outras palavras, os exemplos do treinamento são chamados de dados rotulados, porque tem o rótulo. Está aqui a imagem do cachorro e tem escrito lá em cima, dog. É o rótulo, é o label. Tá? E esse é o meu dado de treinamento. E lá na saída, eu quero que ele escreva dog. Ou que ele diga que isso aqui é da classe 1. Aí, essa outra imagem, um dado rotulado também, tem cat. É o meu dado rotulado. Qual é a minha saída desejada? É que ele escreva lá na saída cat. Ou ele coloque que isso aqui é da classe 2. Isso é uma particularidade do algoritmo do aprendizado supervisionado, e as redes neurais, elas, a maioria das vezes, ela vai estar sendo usada como um algoritmo supervisionado. Mas ela também pode ser usada para os outros tipos de aprendizado também. Geralmente, a rede neural não possui informações prévias sobre o ambiente. O conhecimento, a priori, pode ser inserido. Parâmetros da rede ajustados geralmente através de apresentações sucessivas de pares. Ou seja, eu vou apresentar conjuntos, né, desses pares. O que é? O dado de treinamento e a saída desejada. É o meu X e o meu D. Vou apresentar um bocado deles. Não apenas uma imagem de cachorro, mas dezenas, centenas de imagens de cachorro. Não apenas uma imagem de gato, dezenas de imagens de cachorro de gato. Mas sempre nessa ordem. Eu vou apresentar o dado com o rótulo e a saída desejada. Olha, eu quero, quando eu mostrar isso aqui, eu quero que na saída apareça isso aqui, a minha saída desejada. A rede neural vai procurar reduzir o comportamento do professor. Né? O que ela vai fazer? Ela vai tentar diminuir o erro de acerto, o erro para que ele acerte essa saída aqui. Uma aplicação clássica de algoritmo de aprendizado supervisionado é a classificação. A classificação é exatamente eu acertar qual é a classe. Eu tenho duas categorias de câncer, né? Um câncer... a gente fez o trabalho, é o câncer de sangue, né? Leucemia do tipo AML e ALL. São dois tipos de leucemia que a gente pega os dados ali e eu quero que a minha rede neural diga, pelos dados, né, da estrutura do exame do cara, que ela me diga se aquilo é o câncer do tipo ALL ou se é o câncer do tipo AML. Ou seja, que ele diga qual é a classe. Essa classe é o objetivo do meu
da minha rede neural. Então, ela está fazendo um problema, uma tarefa de machine learning chamada de classificação. Tem várias tarefas em machine learning. Uma delas, que está ligada direto com o aprendizado supervisionado, é a tarefa de classificação, onde eu vou classificar. Eu vou dizer a que classe pertence. É cachorro, é gato, é passarinho? É câncer do tipo 1, é do tipo 2? É a doença do cacau do tipo 1, 2, 3, ou é o cacau saudável? Isso é um problema de classificação. Tá? Então, no aprendizado supervisionado, eu tenho essa ideia aqui, né? Eu tenho um estímulo que vem do ambiente, né? Eu tenho a rede neural aqui, e eu tenho o professor. Quem é o professor? É o cara que vai estar treinando a minha rede, apresentando para a minha rede um conjunto que é os dados de treinamento, que estão aqui, ó, que vem o X, né? E a minha saída desejada. Olha só. O professor, ele dá os dados para treinar e ele já coloca aqui a saída desejada. Então, ele diz assim, ó, isso aqui é uma foto de um cachorro. Qual é a saída desejada? Essa aqui, ó, dog. E a minha rede neural vai se virar aqui para aprender a transformar essa imagem de cachorro num texto escrito dog. Ou classe 1, classe 2, classe 3. Tá? E aí eu vou ficar calculando um errozinho. O que é o erro? Eu pego a saída da minha rede neural, esse meu Y, comparo com aquela saída desejada, e eu vejo, ainda tem erro? Tem. Está alto o erro? Tá. Então, treina de novo. Continua treinando. Ó, venho para cá e continuo treinando. Aí eu pego mais dados de treinamento, e aí eu vou pegar essa minha saída, comparar a saída que eu estou tendo, estou gerando na rede neural, comparo com a saída desejada que está aqui no treinamento, vou ficar calculando o erro. Chega uma hora, né, que eu vou estar com um erro aceitável. Ok, eu posso parar o treinamento, que a minha rede neural foi ajustada, ela foi adaptada para para aprender aquele problema. Então, eu posso parar essa fase de treinamento, eu já posso ir para aquela outra fase, que é a de aplicação. Então, o professor é o sinal de referência, né? O D é a saída desejada, e o sinal de erro gerado, E de N, é usado para ajustar a rede de modo a reduzir o erro na saída na próxima iteração. E eu fico nesse ciclo aqui, treinando a rede neural, até que eu tenha um erro mínimo. E eu tenho aí a figura de um algoritmo que vai ficar fazendo o ajuste dos pesos, tá? Gerando as novas saídas para que eu possa ter esse erro minimizado aqui. Aqui uma outra ideia do aprendizado supervisionado, exatamente um problema de classificação, tá? Aqui é um problema de duas classes, né? Decidir se é spam ou não é spam. Bem, eu treino, né, a minha rede neural com vários dados, né, do tipo spam, do tipo não spam, e aí depois que ela aprendeu o problema, eu posso fazer a aplicação. Eu venho aqui para receber diversos e-mails e ela vai fazer a separação. Não é spam, é spam. Não é spam, é spam, de forma automática. Mas como é que ela aprendeu o que é spam e o que não é spam? Eu desenhei lá um algoritmo dizendo, olha, o spam é um e-mail que faz isso, mas ele tem um endereço tal. Não. Eu mandei um monte de exemplos para ele, dizendo, olha, esse monte de e-mail aqui não é spam, tá? Esse monte de e-mail aqui é spam. Aí ele fez esse procedimento todinho, até uma hora que o erro foi minimizado. Agora sim, então ela já aprendeu, ela pode ser usada, agora ela vai conseguir classificar perfeitamente quem é spam e quem não é spam, esses novos e-mails aqui que não participaram do treinamento. O treinamento está bem aqui, ó. Isso aqui já é a minha aplicação. Eu tenho um outro tipo de aprendizado que os algoritmos de machine learning usam, mas, como eu já falei, as redes neurais são tão especiais que elas também usam. Então, eu posso usar uma rede neural, e a maior parte do uso dela é para um aprendizado supervisionado, mas eu tenho redes neurais que trabalham com tarefas que são de aprendizado não supervisionado. E o que é
relembrando o aprendizado não supervisionado. Eu não tenho o meu supervisor, eu não tenho o professor externo, eu não tenho aquele sinal, eu não tenho o rótulo do objeto dizendo o que ele é. Ah, professor, então como é que eu vou classificar? Você não vai classificar, porque classificação é uma tarefa de aprendizado supervisionado. Eu tenho outras tarefas inteligentes que elas são não supervisionadas, que eu consigo fazer. Então, eu não conheço as saídas desejadas, eu não tenho esse dado rotulado, nem a qualidade da solução do problema. O que a gente faz? O que a rede neural faz, que eu vou chamar aqui de aprendizado não supervisionado? Ela vai tentar extrair as características dos dados. Então, ela vai analisar os dados, vai ver as correlações, as similaridades, e ela vai montar conjuntos. Uma aplicação clássica de aprendizado não supervisionado é a clusterização, ou agrupamento. O agrupamento é o mesmo de clusterização, que é eu juntar em grupos. Então, olha, eu botei as imagens lá e eu não disse para ela, olha, o que é cachorro, o que é gato e o que é passarinho. A rede neural separou por ela mesma. Esses dados aqui são do tipo A, esses dados são do tipo B e esses são do tipo C. Mas quem é A, quem é B, quem é C? A rede neural não sabe, mas ela viu similaridades e separou, ela clusterizou, ela agrupou. Então, essa é uma tarefa de aprendizado não supervisionado. A rede neural também faz esse tipo de tarefa. Eu crio agrupamentos sem classificá-los. Então, veja aqui como muda o meu esquemão. Né? Eu não tenho mais a figura desse cara, do supervisor com dados rotulados, com a saída desejada. Né? Eu tenho a rede neural que recebe os dados do ambiente e ela vai gerar uma saída. Mas eu não tenho mais aqui um papel do meu supervisor aqui em cima. Então, aprendizado não supervisionado. Aqui, ó, estão os dados todinhos. Ó. O Pato Donald, a Margarida, o Pernalonga, o Mickey e o Patolino. E eu agrupei, olha, esses caras aqui são de um tipo, esses caras são de outro tipo. Qual é o tipo? Não sei. Mas eu consegui identificar dois grupos distintos aqui. Tá? A partir desses dados aqui. Essa é uma tarefa de aprendizado não supervisionado. Redes neurais também fazem isso. E o terceiro tipo de aprendizado, né, que as redes neurais também são capazes de fazer, é o chamado aprendizado por reforço ou programação neurodinâmica. O que seria isso? Aprendizado que a gente usa em jogos, né? O aprendizado por reforço pode ser também entendido como uma estratégia e não como um tipo de aprendizado. Ele não tem professor também, as saídas desejadas não são conhecidas, e eu tenho um crítico externo, né, que vai fazer o quê? Vai ficar avaliando a qualidade da solução. Eu tenho um julgamento que é feito, ó, entrou, gerou uma saída, e eu vou ter uma avaliação. Ó, tá certo, o caminho tá certo, você vai receber um bônus. Opa, o caminho tá errado, você vai ser penalizado. É o juiz. Sabe a figura do juiz no esporte? O cara fez uma falta, o juiz vai lá, falta. O cara acertou, qual é a bonificação? O juiz não apita nada, e aí ele fez o gol, o juiz valida o gol, apita para o centro e diz, foi gol. Então, eu tenho não mais um professor que diz a resposta certa, mas um avaliador, que é o meu crítico externo, que fica avaliando a qualidade da solução a cada nova interação. Normalmente, eu uso em problemas que envolvem agentes inteligentes, jogos também, né? Robôs, assistentes inteligentes, todos eles usam isso aí. Eu tenho, normalmente, soluções ou parte de soluções que, se elas forem de qualidade baixa, elas serão punidas, penalizadas. Se elas forem de qualidade alta, elas serão recompensadas, bonificadas. O algoritmo de aprendizado tenta fazer o quê? Maximizar a qualidade da solução. Esse é o objetivo, a função objetivo do algoritmo que trabalha com aprendizado por reforço. Então, exemplo de estratégia, eu posso ter aprendizado por reforço, aprendizado evolutivo, que são tipos de estratégia para aprendizados por reforço. Tá? A gente vai ver mais para frente essas estratégias de aprendizado. Geralmente é bem mais lento que o aprendizado supervisionado. Então, aqui eu tenho a minha rede neural, recebendo de novo a entrada do ambiente, gerando um Y, tá? E eu tenho aqui
um avaliador, que é o crítico, e fica gerando informações sobre a qualidade da solução. Então, ela vai pegar, ó, gerou Y. Legal. Você aprendeu, ganhou um pontinho. Então, eu continuo aqui. Aí eu vou ver o Y de novo. Não está legal. Então, você perdeu o pontinho. E assim, a rede neural aprende com esses erros e acertos. É aquele negócio, eu não sei nem a regra. Eu vou jogando, conforme eu for acertando, eu aprendo quais são as regras de acerto. E conforme eu for errando, eu aprendo também quais são as regras erradas. Então, que eu não devo seguir. Essa é a ideia. Aqui alguns esqueminhas de aprendizado por reforço, já em rede neural. Tá? E aqui um resuminho. Por exemplo, tarefa, aproximação. Tá? Dados os pares x e d obtidos em um experimento, aproximar a função. Eu pego uma entrada x e eu quero que ele gere a saída y. Isso é aprendizado supervisionado. Eu faço com redes neurais. A tarefa de associação, ou autoassociação, tal, associar x com y, né, é uma tarefa não supervisionada. Por exemplo, associação. Investiguei nos dados e vi que todo mundo que tem a idade entre 20 e 24 anos, que seja do sexo masculino, que tem uma faixa salarial até 5 salários mínimos, ele consome com frequência produtos de perfumaria e de informática. De onde eu tirei isso? Eu fui nos dados e consegui rodar um algoritmo não supervisionado e consegui associar isso. Mas essa é uma verdade para uns dados. Se for outros dados, eu vou ter que ver de novo. Então, um programa de uma rede neural sendo usada para uma tarefa de associação, eu vou rodar nos dados lá de uma empresa, de um site, de um cliente, e ele vai me fazer associações que, para outros dados, podem ser diferentes. Né? Mas é uma tarefa de aprendizado não supervisionado. Classificação, típica tarefa de supervisionado. Né? Diagnóstico por computador. É da classe A, B, C ou D. É doença do cacau do tipo 1, 2, 3 ou 4. É câncer do tipo A, B ou C. Previsão, outra tarefa, tá? Que é de aprendizado supervisionado. É uma área que a gente chama de previsão ou análise de série temporal. Eu tenho vários dados históricos e, a partir desses dados, eu quero prever o comportamento futuro. A gente usa isso, usamos na Covid, a gente usa para prever como é que vai estar a Bolsa de Valores, como é que vai estar os juros, como é que vai estar o consumo de energia elétrica na cidade, no estado. Então, isso é previsão de séries temporais. É outro tipo de tarefa, tá? Mas ela é do tipo aprendizado supervisionado. Tarefa de controle, jogos com agentes, programação neurodinâmica, aprendizado por reforço. Então, eu tenho aqui um game e o meu agente, né, ele vai aprendendo conforme ele vai acertando ou errando. Chamada de programação neurodinâmica é aprendizado por reforço. Agrupamento, a gente já sabe que é aprendizado não supervisionado. Por exemplo, associar os genes que têm funções similares. É um trabalho de clusterização. Eu posso usar a rede neural para isso aí. Aqui, né, o machine learning clássico, então eu tenho, olha, o dado é pré-categorizado ou numérico, aprendizado supervisionado. Aí dentro, se for supervisionado, eu posso ter uma tarefa de classificação, uma tarefa de regressão. Se o dado não é rotulado, tá? Provavelmente eu vou aqui para um lado do aprendizado não supervisionado. Que tipo de tarefa eu posso ter? Agrupamento, associação, redução da dimensão dos dados, também chamado de generalização. Então, dependendo dos dados e da tarefa que eu quero, eu vou ter um tipo de aprendizado diferente e eu vou ter um algoritmo diferente. Mas, como a gente já falou, as redes neurais são tão especiais que elas conseguem fazer tarefas de aprendizado supervisionado. Então, eu consigo fazer classificação com redes neurais, eu consigo fazer regressão, mas eu consigo fazer também agrupamento, associação e redução de dimensionalidade. E ainda tem o aprendizado por reforço. Então, aqui está aprendizado por reforço com outro bracinho aqui. Também consigo usar redes neurais para aprendizado com reforço. Bem,
A gente falou, relembramos aí os tipos de aprendizado, já tínhamos visto lá atrás, na aula de machine learning. Vocês estão por aí ainda, gente? Ainda tem gente na sala? Só para a gente comparar, conferir aqui. Tô aqui, professor. Tô tomando uma sopinha até. Coisa boa. Beleza. A gente tem os tipos de aprendizado, né? Supervisionado, não supervisionado, por reforço. A gente viu que as redes neurais conseguem trabalhar em qualquer uma dessas naturezas de aprendizado, mas a gente tem um outro item aqui que são as estratégias de aprendizado. É a forma como eu vou implementar a solução, né? O que seria essa estratégia? O conjunto de passos e regras usadas para a solução de um problema. Então, é o algoritmo que eu vou usar para implementar aquele aprendizado, né? Eu tenho um monte de tipos, né? Vantagem e desvantagem depende dos problemas, e eu vou ver qual é, dependendo do problema que eu tenho, dos dados que eu tenho, eu vou escolher qual é a estratégia de aprendizado que eu vou usar. Geralmente, elas diferem pela forma como os pesos são ajustados. Então, o algoritmo muda, que é o algoritmo de treinamento que define como eu vou alterar os pesos a cada rodada para conseguir gerar a saída que eu preciso, né? Então, eu tenho diferentes algoritmos para fazer esse cálculo, que é o delta, que é o delta do W de N. W é o peso, né? N é a rodada, se é a primeira, a segunda, a terceira. Então, o delta é o ajuste. A gente costuma usar esse símbolo do delta, né, para ajuste do peso. É o delta do W. É o algoritmo que vai fazer o ajuste do peso, que vai consistir, esse ajuste de todos os pesos, é que vai ser o treinamento da rede neural em si. Então, olha, a primeira estratégia que a gente vai ver, que é a mais usada, é a estratégia de aprendizado por correção de erro. É o que a gente falou lá atrás, sabe? Eu tenho aqui uma entrada rotulada, geralmente, aí vai passar pela rede neural, vai gerar uma saída. E aí, eu vou ficar aqui calculando o erro. Erro de quê? A saída que está saindo aqui, o meu Y, aqui entrou um X, aqui está a minha rede neural. Eu vou ficar comparando esse Y com o meu Y barra aqui, por exemplo, que é a saída que ele deveria estar dando. Então, tinha que estar saindo isso aqui. Está saindo isso. A saída que está saindo, ou a saída que era para estar saindo, menos a saída que está saindo, a saída real e a saída desejada, que a gente chama, eu vou calcular aqui esse erro. O erro está alto ainda. Vou voltar e vou ajustar os pesos para uma nova rodada. Então, eu tenho alguns algoritmos, o mais famoso deles é o backpropagation, que é exatamente o algoritmo da retropropagação do erro, onde eu vou, e a gente vai ver o funcionamento dele, ele ajustando os pesos. Não sei se a gente consegue finalizar esse slide hoje, mas tomara. O que ele faz? Ele tem um algoritmo que vai fazendo um cálculo para mudar os valores dos pesos, tá? E aí ele gera uma nova saída. Calcula o erro de novo entre o que era para ele estar gerando na saída e o que está gerando, de fato. Calcula o erro, está alto, volta, tá? E treina de novo, ou seja, ajusta os pesos da rede neural mais uma vez. Essa é a ideia. Então, ele baseia-se, esse método, né? Que é essa estratégia. A gente não falou ainda, dei spoiler aqui, o backpropagation é um algoritmo que faz isso, mas a gente está falando de forma geral, que tem vários algoritmos que fazem isso. Backpropagation é o mais famoso que surgiu lá atrás, nos anos 80, e consolidou as redes neurais. Mas eu tenho outros. Então, o aprendizado por correção de erro é utilizado, é a estratégia mais usada, baseia-se na correção dos pesos, que são os parâmetros livres da rede, né? E faz o quê? Fica buscando a minimização do erro. Eu fico, o erro está dando, ainda está alto, eu vou tentar fazer um problema de otimização, que é minimizar. Eu tenho um erro, vai ser a minha função, né? E eu vou ficar tentando jogar essa minha função para baixo, ou seja, diminuir o erro. Como é que ele vai tentar diminuir o erro? Como é que ele calcula esse erro? O erro vai ser a diferença da saída, tá? E a saída desejada. Quanto é que está dando? Quanto é que era para dar? Estou vendo quanto é que está dando de erro. Então, eu tenho aqui a figura do supervisor. Olha, veja que para esse tipo de
algoritmo funcionar, eu vou estar trabalhando com aprendizado supervisionado. Por quê? Eu preciso da saída desejada, e quem é que tem lá? É o meu supervisor, né? O supervisor, ele te dá o dado do treinamento e ele te diz quanto é que é para dar na saída. Aí eu vou treinar. E aí o meu algoritmo que usa essa estratégia, ele vai ficar calculando quanto é que está saindo, quanto era que é para estar saindo, está gerando erro. Vou continuar fazendo cálculos de ajuste de peso para minimizar esse erro. Vou pegar essa função erro aqui e jogar para baixo. O erro instantâneo da saída, né, vai ser o quê? O erro vai ser a saída desejada menos a saída que está rolando. Olha só. O meu erro é o valor que era para estar dando, que é a minha saída desejada, o D, e o valor que realmente está saindo da rede neural, que é o Y. Então, é esse erro que ele vai tentar minimizar. Aqui tem um gráfico do fluxo de sinal do neurônio na saída K. Então, eu tenho aqui, ó, as minhas entradas na rede neural, olha, entrada X, X1, X2, até XM. Lembre que para cada entrada eu tenho o peso associado, que é o meu W, que eu tenho W1, W2, W3, tá? Vem lá da nossa aula passada, do algoritmo, do modelo do neurônio artificial, né? Aí eu vou estar aqui com a minha função, que é o meu somatório. Esse valor aqui, a gente já viu lá no neurônio artificial, que ela vai ser submetida a uma função de ativação aqui. Essa é a minha função aqui, ó. É a minha função de ativação. E ele vai gerar a saída Y. Aí eu vou calcular, olha, a saída Y, a diferença dela com a saída D, que era aquela que era para estar saindo, eu vou calcular o meu erro. E eu vou tentar minimizar esse erro. O erro ainda está alto, volta o sinal para cá e eu vou processar de novo. O que é processar de novo, gente? Alterar o valor dos pesos, fazer um cálculo aqui para mudar os pesos, e entra de novo, soma, passa pela função de ativação, gera saída de novo. Calcula o erro, avalia, volta, e o algoritmo ele vai ficar ajustando esses pesos durante o período de treinamento e medindo, avaliando o erro. Tentando fazer o quê? A correção do erro para fazer o quê? A minimização do erro computado. Os ajustes desses pesos, que são os parâmetros livres, são projetados para aproximar, passo a passo, a saída da RNA da saída desejada. Então, a ideia é que essa saída que a rede está gerando aqui, Y, e a saída desejada, D, elas fiquem próximas. Eu vou ficar ajustando os pesos na minha rede neural, aqui o X é a entrada. Tá? A minha rede está bem aqui. A rede gera o X e era para estar gerando o D. Eu vou ficar tentando aproximar esses caras, ou seja, diminuir a distância entre esse Y, que é o que eu estou gerando, com aquele D, que é aquilo que eu desejaria que estivesse sendo gerado. E essa é a ideia. E como é que eu faço isso? Vou ficar mexendo nos valores dos pesos da rede neural. Jogo de novo, passo pela rede e eu vou ficar avaliando. Essa é a vida de uma rede neural. Tá? Esse objetivo vai ser alcançado como? Minimizando a função de custo. Então, eu vou pegar esse meu erro, vou transformar numa função objetivo. Tá? Vou transformar ele numa função e vou dizer assim, ó, o meu objetivo agora é minimizar essa função, minimizar este erro. E aí entra um pouco já de matemática, né? Que eu transformei um erro numa função e aí eu vou tentar jogar essa função para o seu valor mínimo. O objetivo de um algoritmo que usa essa estratégia de correção de erro é reduzir o erro. E quem é o erro? É a distância entre a saída que tá sendo gerada na rede para a saída que a rede deveria estar gerando. E isso vai gerar um erro e eu vou transformar esse erro numa função cujo objetivo da rede neural é minimizar. Então, estamos começando, e já começamos a falar sobre isso na aula passada, né? Mas até essa ideia geral do funcionamento, né? Porque até então a gente estava falando só de forma abstrata.
entre as entradas aqui, aí gera uma função de aproximação, gera a saída. Ah, ela aprendeu. Ah, mas que bonitinho, ela aprendeu, né? Como gerar uma saída, cachorro, gato. Mas como é que ela aprende? Tem um algoritmo treinando ela. O que é treinar? Ficar mexendo nos valores dos pesos até que eu minimize o meu erro de saída. Essa é a ideia. Tá? Após a seleção da função de custo, né? Após eu definir quem vai ser o meu erro que eu vou ficar tentando minimizar, o aprendizado torna-se um problema de otimização. O problema de otimização só tem dois caminhos, gente. Ou eu quero minimizar uma função ou maximizar uma função. Lembrem, problema de otimização é maximização ou minimização. No caso de uma rede neural, se eu definir um erro, que é o erro que é a distância entre a saída gerada e a saída desejada, eu vou querer que essa otimização seja uma otimização para baixo, que ele seja minimizado. E a gente já falou, desde o ano passado, falando sobre inteligência artificial, problemas de otimização são clássicos, né? São uma busca é um problema de otimização. Eu quero fazer uma busca, eu tenho um monte de algoritmos que fazem busca. Eu tenho algoritmos que usam heurísticas, hill climbing. Hill climbing é um tipo de algoritmo que vai tentar achar o máximo de uma função. Eu posso estar querendo buscar o máximo de uma função. Né? Lembra que na matemática, no cálculo, a gente representa funções por gráficos. Né? Então, aqui, tem pouco espaço aqui. Está tudo riscado. Aqui, ó. Na matemática, a gente representa cálculo 1 lá de vocês, cálculo diferencial integral. Eu tenho uma função, está aqui. Aí eu quero saber onde é o mínimo dessa função. É bem aqui, ó. Esse cara aqui. Onde é o máximo dessa função? É bem aqui. Tá. Essa outra função aqui. Onde é o mínimo dela? O mínimo dela é bem aqui, ó. Onde é o máximo? O máximo dela é bem aqui. Beleza. Mas vejam que eu tenho aqui alguém que parece o mínimo. Às vezes eu posso um algoritmo de otimização que eu esteja procurando o mínimo, ele vai procurar, olha, vai descendo, poxa, estou achando lugares menores, valores menores, valores menores. Aí chega uma hora que ele achou esse cara bem aqui, ó. Aí esse é o mínimo da função, beleza. Logo depois, começou a subir. Ele disse, esse cara é o menor, porque depois dele já fica tudo maior. Concordo? Mas, se ele continuar, ele vai ver que aqui tem outros valores menores. É um outro fenômeno que a gente tem na matemática, que eu tenho nas funções, eu posso ter mínimos locais, né? E eu tenho um mínimo que é chamado de mínimo global. Tá? Imagina essa função aqui, ó. Mesma coisa para máximos, tá? Ó, qual é o mínimo dessa função? Se eu estiver bem aqui, ó, se o meu programa de otimização trouxer para cá, buscando o mínimo, ele vai achar esse cara bem aqui, ó. Se ele for um programa, se for um algoritmo tipo Hill Climb, que é um algoritmo clássico de busca, né, de busca e otimização, ele pode parar bem aqui, vai dizer, está aqui, a função mínima é essa. Mas, se ele for um outro algoritmo mais inteligente, ele sobe e ele vai achar que vai cair de novo e ele vai conseguir achar um mínimo para cá. Se ele for um algoritmo mais inteligente, ele vai caçar para o lado de cá também e ele vai perceber que aqui eu tenho um outro valor mínimo da função, menor ainda que esse aqui. Então, olha só, nessa função eu tenho 3 mínimos, sendo que 2 são mínimos locais, e aqui eu tenho um mínimo global. O que o algoritmo vai fazer, gente, no caso da rede neural? Ele vai pegar e vai transformar uma função do erro e vai tentar minimizar, ou seja, achar o menor valor para aquele erro. Tá? Esse é um problema de otimização. Deixa eu só pegar a tomada aqui para ligar no computador que está descarregando. Tá tudo bem até aqui, gente?
Tá dando para ter essa ideia aí do funcionamento? A ideia inicial ainda, a gente nem ainda entrou na matemática mesmo valendo. Vou entrar. Tá dando para ter essa ideia aí, essa noção geral? Magno. Luiz. Tem mais alguém acordado aí? Calma aí, professor. Tô na minha sopa aqui ainda. Ele tá aqui, professor. É guardar sopa, hein? É um rodízio de sopa? Cadê? Tá muito quente, professor. Tô comendo parcelada. Beleza, olha só. Então, após a seleção da função, qual vai ser a minha função que eu quero minimizar? Eu tenho um problema de otimização. No caso, a otimização é para baixo. Eu quero achar um valor mínimo desse erro. Considerando que a superfície do erro é uma paraboloide com um único mínimo, ou paraboloide é... Imagina que se eu falar de uma... no eixo 2D, uma parábola é isso, né? Mas se eu for falar no eixo 3D, que é superfície, não no plano, eu vou ter já a figura da superfície da parábola, que é a minha paraboloide. E aí, então, eu posso usar uma técnica, se eu pensar na função de erro como sendo uma parábola no 2D e uma paraboloide no campo 3D, eu posso usar uma técnica lá da matemática, do cálculo, que é chamado a otimização baseada no cálculo do gradiente. Que raio é isso, professor? É uma técnica que vai tentar achar o valor mínimo da parábola. Tá? Então, ela vai ficar buscando o valor mínimo. No caso dessa parábola aqui, o valor mínimo é esse aqui. Então, se essa função parábola ela for o erro da minha rede neural, o meu algoritmo de treinamento vai tentar minimizar esse erro, ou seja, achar o menor valor desse erro. Esse é um problema matemático, de otimização. Então, eu posso aplicar técnicas matemáticas. Essa é uma, chamada otimização baseada no cálculo do gradiente. O gradiente é exatamente essa ideia da descida da ladeira até achar o valor mínimo. Tá? E aí eu posso ter essa fórmula de maximização, não, de minimização, de otimização, que é o meu delta, meu ajuste do peso, delta K, tá? Vai ser menos N de delta E de N. Professor, quem é esse Ezinho aqui? É o erro. Tá? E aqui eu vou estar trabalhando no ajuste do erro para achar o peso ideal. Eu vou estar mexendo no valor do peso e conforme eu mexo no valor do peso, o valor do meu erro vai diminuir. Essa é a ideia. O KJ é o peso cinático, que é o que eu quero ajustar, né? Eu vou ficar mexendo no valor dos pesos. O K é exatamente o neurônio que eu estou mexendo naquele momento, que aí eu tenho vários neurônios na minha rede neural, mas para cada um eu vou fazer esse ajuste. Né? O elemento J é aquele que está sendo metido, e o X vai ser o meu vetor de entrada. Quem é esse X aqui? É exatamente o meu valor de entrada. Vamos ver como seria essa ideia aí da descida do gradiente. Olha só. Então, aqui, passando aqui ainda no 2D, mas depois a gente vai ver uma imagem desse cálculo do gradiente indo para o 3D, na superfície, por enquanto no plano. Né? Eu tenho vários mínimos locais, porque é uma função multimodal. Tá? Então, a minha superfície de erro ela vai ser um negócio desse tipo aqui. Ó. Superfície não. Aqui eu estou com a minha função de erro no plano. Tá? Então, olha só, essa função erro aqui, que é aqui, por exemplo, a minha rede neural pode estar querendo minimizar. Ela tem um mínimo aqui, olha, já chamou aqui de local mínima, né? Mínimo local. Eu tenho um outro mínimo aqui, um outro valor baixo, que ele está chamando aqui de global mínima. Ou seja, esse aqui é o valor mínimo global dessa função. Esse aqui também é mínimo, mas ele é um mínimo local. E eu posso ainda ter outros bem aqui. Ó. Um outro mínimo local aqui. São valores mínimos. O cálculo do gradiente vai ficar tentando buscar aqui
Tá? Aí é o meu algoritmo de treinamento que vai ficar mexendo nos pesos e avaliando. Tem uma hora que o peso está aumentando, está aumentando. Então, olha só, eu estou bem aqui, ó. Digamos que o meu estado inicial da rede neural, o meu erro está bem aqui. Aí eu saí ajustando os pesos. Pá, mexendo, aí o meu erro foi caindo. Opa, está funcionando. Aí a rede neural continua ajustando os pesos. Eu continuo ajustando. Opa, o meu erro está caindo. Chegou uma hora que o erro chegou bem aqui, ó. Aí eu, nossa, meu erro está baixo. Legal. Eu continuei ajustando. Depois que eu continuei ajustando, sabe o que aconteceu? Começou a subir o meu erro. Opa, uma coisa errada aí, né? Mas ela continua treinando. Continua treinando, continua treinando. De repente, começa a cair de novo. Cair de novo o valor do erro. Tinha uma hora que eu achei um novo erro menor. Tá? Aí ele começa a subir. Aí eu tenho diversos critérios de parada. Então, o algoritmo tem que ser capaz de detectar mínimos locais. Esse é um problema de otimização. É uma área da matemática discreta, que trabalha com otimização. Eu tenho um monte de algoritmos de computação que são só para isso. Sabe um algoritmo que é usado para isso? Só para otimização? Algoritmo genético. Ele é um algoritmo de inteligência artificial que trabalha com problemas de otimização. Então, ele é ótimo para passar por cima de mínimos locais e até achar um mínimo global. Aqui, nessa outra função aqui, é para mostrar como é que vai acontecendo aquela regrinha aqui, ó, do ajuste do W, e conforme eu vou ajustando o W, o meu erro vai sendo diminuído, vai sendo otimizado. Olha, o erro estava bem aqui, tá? Em cima, e de repente eu fui diminuindo, até que eu consegui gerar um erro mínimo. É por causa dessa ideia de descer a ladeira da função até achar um menor valor, né, o piso da função, que a gente chama de mínimo, né, é que essa técnica é chamada de técnica da descida do gradiente. Eu vou usando cálculos, e aí eu estou envolvendo cálculos de derivadas, tá? Aí, olha aqui, ó. Derivada. Tá? É com o cálculo de derivada é que a gente vai fazendo esse ajuste e ele vai mexendo no peso, vai mexendo no W, tá? E aí eu vou derivando até que o meu valor de erro da minha função E, tá, vai sendo minimizado. Por isso é chamada essa técnica de descida do gradiente. Tá? Eu vou reduzindo, vou caminhando na minha função de erro até que eu consigo chegar no erro mínimo. Os algoritmos de treinamento das redes neurais fazem isso. Elas jogam a função erro lá para baixo. O backpropagate faz isso. A maioria, já falamos aqui, olha, a maioria dos algoritmos de minimização do erro, onde é que está aqui a mais usada? Estratégia mais utilizada. A maioria dos algoritmos de treinamento das redes neurais usa essa estratégia de otimização para baixo do erro. O backpropagation, que é o mais famosão, também usa. Tá? Essa técnica vem da matemática, que é chamada de a técnica de descida do gradiente, ou técnica de otimização baseada no cálculo do gradiente, que vai usando derivadas. Se for colocar no 3D, né, nos três eixos tridimensional, eu já não tenho mais apenas um plano, uma função no plano. Eu tenho uma função como superfície. A gente também consegue perceber essa descida do gradiente, olha, através das derivadas, a minha função vai sendo jogada até para o valor mínimo. Imagina uma mão aqui, ó, e eu vou pegar uma bolinha, uma castanha, uma bolinha, sei lá, comprimido. Tu joga na tua mão comprimido, qual é a tendência do comprimido? Ele vai até que ele chega lá na parte mais funda da tua mão, não é isso? Não é isso que acontece? É exatamente isso que a técnica da descida do gradiente faz. Ela vai pegando
o meu erro, e ele vai usando as derivadas, tal, vou mexendo no valor do W, que é o peso, e a minha derivada em cima do erro vai diminuindo esses erros. Chega uma hora que não precisa mais diminuir, que ele achou o valor menor. O comprimido está no fundo da tua mão. Eu fiz a descida do gradiente. Aqui você viu no plano, né? E aqui a gente está vendo no 3D, na superfície. Os algoritmos têm que ser capazes de passar por cima de mínimos locais, tá? E buscar mínimos globais. Vejam que aqui eu tenho alguma... de repente ele pensou que aqui era o mínimo, mas ele continuou, até que ele conseguiu achar o mínimo global, que é o menor valor do erro para aquela função. Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem até aqui? Hello? Leonan está vivo ainda? Who else? Jennifer. E a sopa? Já acabou a sopa? Ainda está aí? Fica a cabeça, vou pegar uma saída depois. Te enterra, meu amigo. A sopa depois eu saí sexta-noite. No meio da aula de derivadas. Banheiro que me espere. No meio das derivadas. Então, gente, aí o cara pergunta, para que eu aprendo cálculo lá no primeiro semestre do curso, né? Vocês já viram no semestre passado que a gente usa cálculo direto em computação gráfica. Nesses algoritmos de inteligência artificial, é só cálculo, é implementação de funções, né, matemáticas, derivada em cima de derivada. É isso. Minimização da função custo, no caso, o erro, né? Eu tenho aqui o erro e o algoritmo de treinamento, ele vai transformar isso aqui numa função e vai usar um cálculo para diminuir esse erro aqui. Dado em relação aos parâmetros livres da rede, resulta na regra delta. A regra delta é exatamente essa regrinha que vai calcular, que vai minimizar o erro através de derivadas, né, mexendo no valor dos pesos. Ela é chamada de regra delta, mas também é chamada de regra Widrow e Hoff, que foram os caras que criaram. Né? Então, por exemplo, para um neurônio, aí olha só o algoritmo de treinamento, ele atua mexendo no valor de peso de cada neurônio. Imagina uma rede neural com 20 camadas, cada camada com 100, 50 neurônios. Né? Cada neurônio dele, ele vai fazer o ajuste de peso usando a regra delta. Né? Tem a regrinha delta aqui, vai ser quem? Eu vou usar aqui o meu erro, né? Eu vou trabalhar no erro, vou trabalhar no valor de X, que é o valor de entrada, né? Ajustando o peso. Dessa forma, eu vou minimizar o meu erro, tentando achar o mínimo da função, o menor valor desse erro. A regra delta pode ser formulada da seguinte forma: o ajuste feito em um peso sináptico é proporcional ao produto do sinal do erro pelo sinal de entrada. Olha só, eu tenho a minha entrada, né, na rede neural, e a entrada ela não é multiplicada pelo meu xzinho, na rede neural. Meu x... tinha um esquema aqui. Aqui, tudo bagunçado. Aqui eu tenho os meus sinais de entrada, e para cada sinal de entrada eu tenho o valor de peso, W. Tá? E aí, vou passar pela rede neural e vou gerar o meu erro lá de saída. Vou gerar a minha saída real da rede, eu tenho a minha saída desejada e eu vou calcular o erro. Beleza. Eu vou mexer em quem na regra delta? Nos valores de peso. E os valores de peso, eles vão trabalhar com uma função do erro que ele quer minimizar e do valor de entrada. Assim ele vai conseguir aprender como transformar essa entrada na saída desejada, que está bem aqui.
Então, o ajuste feito no peso cinático é proporcional ao produto do sinal de erro pelo sinal de entrada. Então, o erro vai ser retropropagado para a entrada, e eu vou treinar de novo. Eu vou ficar ajustando os pesos, né, com o sinal do erro. Então, ainda está dando erro. Treina de novo. Mexe nos pesos. Então, volta o sinal para a entrada. É por isso que o algoritmo se chama algoritmo de retropropagação do erro. Tá? Então, olha só, eu tenho o meu vetor de entrada, são os meus X, né? Valores de entrada lá. Aí aqui eu tenho os meus neurônios, as camadas de neurônio, X de N. Aí eu tenho o meu neurônio de saída, que vai gerar o meu Y, né? E eu vou ficar comparando aqui o meu Y com o meu D. Quem é o D? A minha saída desejada. E o Y é a minha saída real que está acontecendo. Vou calcular o erro, e esse erro vai ficar vindo aqui, ó, para retroalimentar. E vai dizer assim, olha, não está legal ainda esse erro, então vou treinar de novo. É isso que faz o algoritmo de treinamento, e a gente vai ver um exemplo passo a passo. O sinal de saída do neurônio K é representado por YK de N, e a resposta desejada é o DK de N, produzindo um sinal de erro. E a gente já tem o cálculo do erro, né? O erro vai ser a saída desejada menos a saída a saída real da rede neural. O sinal de erro, que é o EK de N, aciona um mecanismo de controle cujo propósito é aplicar uma sequência de ajustes corretivos nos pesos. Então, erro está alto, volta um sinal e manda ajustar os W de novo. Muda os pesos. Aí passa na rede neural, gera a saída, compara com a saída desejada, calcula o erro, está alto ainda, volta um sinal e diz, ajusta os pesos de novo. A regra delta, lá. Aí vai fazer correção do erro, vai fazer as derivadas, ajusta os pesos, e eu vou tentando minimizar esse erro aqui. Tem uma hora que o erro vai estar num valor aceitável, parou o treinamento. Os ajustes corretivos são feitos para aproximar passo a passo o sinal de saída, né, Y, da resposta desejada, D. O objetivo é alcançado minimizando-se a função de custo, que no meu caso é a função erro que eu quero diminuir, né, ou algum índice de desempenho, definido em termos de sinal de erro. Posso ter outros critérios de parada para esse treinamento aí. Note-se que o sinal de erro deve ser diretamente mensurável, ou seja, a resposta desejada deve ser fornecida por alguma fonte externa, que vai ser o nosso supervisor, que a gente está falando aqui de um treinamento, de um aprendizado supervisionado, e o neurônio K deve ser visível ao mundo externo. Tendo calculado o ajuste sináptico, o valor atualizado do peso é determinado por essa forma. Então, eu tenho o valor do novo peso, o peso ajustado. O valor do peso, tá, vai ser o valor que eu tinha. O valor do próximo peso vai ser o valor anterior, mais o ajuste do peso, que é a aplicação da regra delta. Então, assim eu calculo, o algoritmo vai gerando um novo valor de peso. Calcula, gera um novo valor de peso, e aí faz o processamento de novo. Chega no final, calcula o erro. Se não tiver aceitável, retropropaga o erro e treina de novo. Aqui apenas para a gente citar mesmo, porque a gente não vai falar, a gente vai falar só do algoritmo das estratégias por correção de erro, que é o que nos interessa, mas eu tenho também outras estratégias. Eu tenho o aprendizado Hebbiano, né? O Hebbiano, criado por Hebb, tá? Ele prega que as células que acendem juntas, né, estão conectadas juntas. Então, os neurônios que são os mais ativos, eles vão estar sempre próximos. E aqueles menos ativos, menos ativados, vão ficar mais afastados. Eu tenho outro tipo de aprendizado, de estratégia de aprendizado, que é chamado aprendizado competitivo, que a gente usa nas redes de Cohonen, né? Por exemplo, aqueles, não sei se vocês lembram, que a gente falou, os mapas auto-organizáveis, que eles são aprendizado competitivo, que eles vão fazendo tarefas não supervisionadas, como clusterização. Eles vão gerando células dessa forma aqui. Eu tenho chamado aprendizado por reforço, que é aquele programação neurodinâmica, né, que ele vai trabalhar, aprender
por recompensas e por punições. E, por último, eu tenho também uma modalidade que ela é misturada com a computação evolutiva, que é chamada aprendizado evolutivo. É uma mescla da técnica de algoritmos genéticos com redes neurais. Bem, são 20 para 9. Vamos já fazer um break, mas vamos lá. A gente precisa chegar ainda num passo a passo do backpropagation aqui. Eu acho que a gente chega lá. Dá mais 10 minutinhos aqui, a gente faz uma pausa de 10 minutos e 9 horas continua. Treinamento nas redes neurais. Vamos continuar falando disso. O nosso objetivo é tentar minimamente entender como uma rede neural funciona. A partir da aula que vem, a gente vai chegar a criar lá no Python um bocado de arquiteturas distintas de redes neurais, usando scikit-learn, usando o Keras, usando o TensorFlow, para fazer tarefas de clusterização, tarefas de classificação, previsão de séries temporárias, um monte de coisa. Tá, mas internamente, o que está acontecendo nos neurônios? O nosso objetivo aqui é tentar minimamente entender esse processamento que está rolando, esse ajuste de pesos e o algoritmo que vai ficar mexendo nos pesos, treinando de novo e tentando minimizar essa função de erro, né, até que ele consiga aprender o problema. Então, o nosso alvo é tentar ter uma boa ideia, pelo menos, de como funciona esse processamento na rede neural. Qual é o objetivo do treinamento? Fazer com que a rede neural apresente na saída respostas adequadas, né? Eu botei uma foto de um cachorro, eu quero que ela diga lá na saída, dog. Esse é o objetivo do treinamento. É a base do aprendizado em redes neurais artificiais. Muito comum usar critérios baseados no erro de saída. Foi o que a gente acabou de ver. Os algoritmos que trabalham com minimização de erro. Mas essa minimização de erro é comum quando eu estou trabalhando com aprendizado supervisionado. Por quê? Porque o erro é o quê? Eu gero uma saída Y na rede e eu comparo com a minha saída desejada. Eu só tenho esse cara da saída desejada quando eu estou no aprendizado supervisionado. Né? Lembra? O supervisor ele tem o valor do X, que é a entrada, e o D. Então, o X vai entrar na minha rede neural, vai sair um Y, e esse meu Y eu vou comparar com D. E vou gerar um erro. Se eu não tiver esse D, eu não tenho como gerar esse erro aqui. Então, esse método de treinamento por retropropagação de erro, minimização de erro, descida do gradiente, derivada, regra delta, é comum quando eu estou fazendo uma tarefa de aprendizado supervisionado, como, por exemplo, uma classificação. Tá? Nesse caso, as metodologias mais usadas são minimizar a função de custo, né, formada pelo erro, o erro entre a saída da rede e a resposta desejada. A forma de minimização do custo é o ajuste sistemático do erro. Como é que eu vou diminuir o erro? Mudando os pesos. Então, o algoritmo mexe nos pesos para alterar a saída e minimizar o erro. É um algoritmo feito para isso. E, com isso, ele vai tentar aplicar aquela descida do gradiente para reduzir o erro, fazendo derivadas aí. Essa é a ideia. Pouca relação tem com a inspiração biológica inicial, né, que se criou as redes neurais. Né? Aqui um pouquinho, uma figurinha que eu coloquei para trazer de novo aquela ideia que eu tenho nas funções, e isso aqui, para qualquer problema de otimização, eu vou ter isso, eu tenho uma função, e a função normalmente tem valores máximos. Aqui, olha, aqui eu tenho já não mais o mínimo, mas eu tenho o máximo, mas é o máximo local, por quê? Logo depois eu achei um outro valor maior da mesma função. Então, esse aqui é o meu máximo global nessa função. Aqui eu tenho um mínimo, né? Só que esse meu mínimo aqui é um mínimo local, porque aqui eu vou achar valores menores ainda para essa função. Veja que ela está tendendo aqui ao infinito, ou seja, tem valores bem menores. Então, os algoritmos de otimização, gente, que são algoritmos de inteligência artificial também, que são vários, são toneladas,
eles são algoritmos que tentam buscar o máximo das funções ou o mínimo das funções. O que a gente diz, eles tentam otimizar, achar o maior valor para uma função ou o menor valor para uma função. E essa é a ideia que a gente tem, função custo. O que é a ideia de função custo? Lembra daquilo assim, olha, eu tenho um negócio, eu tenho um negocinho, né? Uma lojinha. O que eu quero maximizar na minha loja? O lucro. O que eu quero minimizar na minha loja, no meu empreendimento? Eu quero minimizar o custo. Eu quero que o meu custo seja o menor possível, que ele alcance o seu menor valor, e eu quero obter um lucro. Eu tenho um salário, né? Todo mês eu recebo um salário. Aí eu vou fazer as minhas contas. Eu tenho minhas despesas e eu tenho a minha receita, né? O que a gente quer normalmente? Se eu for transformar as minhas despesas numa função, que ela vai ser a minha função custo, também chamada de função objetivo. Eu quero minimizar a minha função custo. Eu quero que os meus custos sejam os mínimos, as minhas despesas sejam os menores possíveis. Eu quero que a conta de luz seja menor, eu quero que a conta de água seja menor, a conta do cartão seja menor, a conta do supermercado, da gasolina seja menor. E o meu salário, que vai ser a minha receita, eu quero o quê? Eu vou usar uma função de otimização para maximizar o meu salário. Eu quero ganhar aumento. Se eu for empreendedor, eu quero vender mais para que eu tenha mais receita. Tá? Então, os problemas de otimização são clássicos e eu tenho toneladas de algoritmos de otimização. Tá? Vejam que a gente tem diversas abordagens. Só um minuto. Um break aí só para eu falar com meu pai aqui, gente. Só um segundo. Pronto, já voltei. Eu tenho, então, os algoritmos de otimização, eu tenho vários algoritmos, que são as técnicas de busca. Tá? Se você pegar os primeiros capítulos daquele livro de inteligência artificial do Stuart Russell e do Peter Norvig, o início dele, os primeiros capítulos vão trabalhar só de técnicas de busca. Eu tenho um monte, busca cega, essa técnica Hill Climb, que são técnicas clássicas de otimização, serve para eu achar máximos e mínimos. Tá? Mas eu tenho técnicas também que são melhores do que essas clássicas aí. Então, por exemplo, como eu falei para vocês, os algoritmos genéticos, os algoritmos chamados de ensemble, tipo PSO, que é o algoritmo de otimização por espalhamento de partícula, Particle Swarm Optimization, algoritmos genéticos, são técnicas de IA que são de otimização. Eles fazem o quê, professor? É para classificação? Não. É para agrupamento? Não. Para que eles servem? Para fazer otimização, para eu achar isso aqui, ó, máximos e mínimos de função. Professor, para que serve a otimização? É um exemplo. Né? O exemplo clássico que se usa, não sei se vocês se lembram, do ponto de vista de algoritmo, de complexidade, tem um problema clássico que se chama problema do caixeiro viajante. Já ouviram falar? Já ouviram falar do problema do caixeiro viajante? Das mínimas rotas. Eu quero achar a rota mais ótima para passar em todas as cidades. Imagine um problema similar, mas na área de redes. Um algoritmo de roteamento, que vai achar a melhor rota. Eu estou mandando um e-mail daqui de Belém para um professor em São Paulo, ou na China. Imagina a quantidade de roteadores que eu tenho no meio do caminho. Qual é o melhor caminho? Eu tenho lá nos roteadores,
na camada de rede, eu tenho os algoritmos como o RIP é um deles, que é um algoritmo de otimização para achar a melhor rota. Ele usa técnicas, tá, de otimização para tentar achar o melhor caminho entre as milhões de possibilidades de rota para mandar um pacote que está saindo de Belém e tem que chegar lá na China. Agora, a cada roteador, o algoritmo recalcula qual é a melhor rota até o próximo roteador. E assim vai. Então, eu tenho técnicas clássicas e eu tenho as técnicas de IA mais recentes que são consagradas para esse tipo de problema de otimização. Tá? Então, a gente não está muito acostumado, em nível de graduação, a esse tipo de problema, mas é um problema que se usa bastante já em pós-graduação. Eu tenho um problema, eu quero minimizar. Né? É o que a gente chama, eu defino uma função custo e eu quero otimizar. Ou eu quero maximizar essa função, ou eu quero minimizar. E aí, no plano, graficamente, a gente enxerga dessa forma. A minha função ela é descrita aqui e eu tenho os valores. Né? O menor valor vai ser o valor mínimo daquela função. O maior valor vai ser o valor máximo daquela função. E aí eu tenho máximos globais, máximos locais, mínimos globais, mínimos locais. Um bom algoritmo de otimização, ele consegue passear por toda a função, localizar os mínimos, os locais e conseguir continuar até buscar pelos globais. No caso aqui, eu estou buscando por um mínimo. Tá? Desculpem. Então, mínimos e máximos. Na função, a diferença entre os dados reais de saída da rede gera uma função custo, né? E o objetivo do treinamento, ou seja, o algoritmo de treinamento quer fazer o quê? Reduzir o valor desse erro. Então, ele vai transformar numa função o erro, né? E ele vai ficar ajustando pesos para tentar jogar esse erro para baixo. O treinamento supervisionado de uma rede Perceptron, lembram o que é uma rede Perceptron? Ela tem apenas uma camada escondida. Foi a primeira. Né? Aqui é a camada de entrada, a camada escondida, camada de saída. Esse é um Perceptron. E aí, depois eles criaram o Multilayer Perceptron, que ele pode ter várias camadas aqui. O Perceptron, a gente viu que ele tem uma limitação, ele resolve problemas que são linearmente separáveis. O Multilayer Perceptron, com pelo menos 2 camadas escondidas, ele já consegue resolver problemas mais complexos, que são aqueles não linearmente separáveis. Mas também metendo tanta matemática, é só matemática, gente. Se vocês pegarem o principal livro-texto de redes neurais, tá aqui, deixa eu entrar. O livro clássico mais famoso de redes neurais é o... Será que eu não botei aqui? Simon Hayek, está aqui. Aqui ele exibe. Ele não consegue visualizar. Vou mostrar ele aqui. Está aqui. Esse é o principal livro, o mais famoso livro de redes neurais, o livro do Simon Hayek. Gente, entrem lá e vão estudar. A parte de etapa é só matemática, é só cálculo. Cálculo e álgebra, cálculo e álgebra, cálculo e álgebra. Então, vamos lá. O treinamento do supervisionado de uma rede Perceptron, que é essa que tem apenas uma camada, consiste em ajustar os pesos e os limiares, que é uma outra variável que a gente tem, chamado threshold, de suas unidades, dos seus neurônios, para que a classificação desejada seja obtida. Para adaptar esse threshold, que é esse limiar, o limiar, gente, é o seguinte, eu fico calculando se aquele neurônio vai ser ativado para passar o sinal, ou
Se o peso for muito grande, significa que aquele neurônio é importante, então eu preciso ativar aquele neurônio. Então, eu defino um limiar, que é exatamente esse termo threshold, limiar que vai dizer, ó, se passar o valor tanto, ativa o neurônio. Então, para adaptar esse threshold juntamente com os pesos, a gente considera como sendo um peso associado, né? E adaptar o peso relativo da entrada. Quando o padrão é inicialmente apresentado à rede, ou seja, quando eu apresento as entradas para a minha rede, o valor de X, ela produz uma saída, e após medir a distância entre a saída Y e a saída desejada D, são realizados os ajustes dos pesos. Tá? Esse procedimento a gente já viu chamado aí de regra delta. O ajuste dos pesos em cima do erro, tentando minimizar o erro. Então, a regra delta, se eu pegar aqui o erro também na superfície, no 3D, eu vou também gerar uma superfície de erro e buscar, a regra delta vai fazer a descida do gradiente até tentar achar o valor mínimo na superfície, que é aquela ideia da mão, né, que a gente põe um comprimido ou uma bolinha, ela vai rolando e a gravidade vai levar ela para o lugar mais baixo dessa superfície aqui da minha mão. Da mesma forma, a regra delta vai fazer essa descida do gradiente mexendo nos pesos, tá? E aí recalculando através de derivados o erro e tentando jogar para baixo até chegar no valor mínimo. Esse conceito a gente já viu também lá atrás, estamos só passando, né? Eu tenho problemas que são chamados linearmente separáveis. A gente viu que a gente consegue resolver isso aqui com perceptron, que são problemas mais simples. Por exemplo, separar com uma reta esses dois grupos. Eu consigo, é tranquilo. Agora, se eu falar, eu quero separar com uma reta esses dois grupos, bolinha e xizinho, eu já não consigo, porque isso é um problema mais complexo, ele é chamado de problema não linearmente separável. Com o perceptron, que só tem uma camada escondida, eu não consigo. Eu já preciso de uma rede neural do tipo multilayer perceptron, onde eu tenho camada de entrada, pelo menos duas camadas escondidas e uma camada de saída. Essa não linearidade é inerente de situações de problemas reais. Então, na prática, os problemas são complexos. O perceptron, na prática, não serve, ele serve só como modelo. Aí a gente tem a introdução dos multilayer perceptron, que são as redes neurais clássicas. São redes neurais multicamadas. Tá? E a ideia é essa, olha, eu tenho diversas camadas, camada de entrada, camadas escondidas, mais de uma, para ser multilayer perceptron, e camada de saída. Input, output, e aqui as minhas camadas, que são as hidden, as escondidas. Hidden layer. Tá? A ideia da rede neural é fazer esse processamento para que, a partir dessas entradas, com seus pesos sinápticos, eu consiga gerar determinadas saídas. Eu apresentar aqui imagens de cão, gato e cachorro, e lá na saída eu dizer dog, né? Ou classe 1. Então, como é que é treinado aqui dentro? A gente já viu. O algoritmo de treinamento vai ajustando os pesos e aí compara a saída que está sendo gerada na rede com a saída desejada, gera um erro, e ela, para minimizar esse erro, ela vai continuar ajustando esses pesos. E aí fica nesse vai e volta. Tá? Então, o perceptron é essa ideia, olha. Eu tenho no perceptron as camadas, aqui são as entradas, aqui os pesos, um peso para cada entrada, né? Aqui eu faço o somatório e eu vou passar na minha função de ativação. E aqui eu gero a minha saída. A rede multicamadas, que é multilayer perceptron, ela tem já pelo menos duas camadas escondidas, camada de entrada, camada de saída. Tá? Como é que eu vou calcular o erro ou estimar o erro das camadas intermediárias? E aí vem, que vai ser o assunto para depois do nosso intervalo, a introdução do algoritmo de retropropagação do erro baseado na regra delta. Tá? É o clássico que conseguiu revolucionar aí as redes neurais e dar uma seriedade para as aplicações. Então, foi o mesmo artigo que trouxe as redes neurais
multicamadas trouxe o algoritmo de treinamento que conseguia fazer esse ajuste de pesos, calculando a minimização, tentando minimizar a função de custo, que é a função de erro. A gente vai fazer uma pausa aqui, e aí vem, depois do intervalo, agora são 9. Então, 9 minutos de intervalo, a gente vai voltar 9h10. E vamos ver como é que funciona o algoritmo backpropagation. Tá bom? Vamos fazer esse break agora. Então, vou parar de gravar também aqui. A gente vai manter 2 gravações. Paramos a gravação.